de 1957, durante o governo de Juscelino Kubitschek, o Brasil assistiu uma das maiores experiências urbanísticas do século. Iniciava-se a construção de Brasília, a nova capital federal, com o objetivo de levar o desenvolvimento à região central do país. Projetada pelo urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer, Brasília representou uma revolução na arquitetura brasileira. Em apenas 3 anos, a cidade foi concluída e se tornou um símbolo do governo de Juscelino Kubitschek. Faltando 72 horas para inaugurar Brasília, o presidente Juscelino Kubitschek vindo do Rio para cá, para inaugurar a cidade, o Lúcio Costa ligou para ele e falou: daqui a 72 horas desce o presidente e inaugura a cidade, não tem que estar limpa a esplanada. Aí ele olhou para a esplanada, estava cheio de resíduos da construção, que é entulho, cheio de entulho. Ele falou: bom, então tá. Fez uma fila de caminhão, uma fila de trator e começou a pegar o trator e botar o material em cima do caminhão. Pegar o trator, botar o material em cima do caminhão e mandar o caminhão embora. É aquela fila andando, né? O Brasília era muito assim. Depois de 4 horas de serviço, ele viu que era impossível fazer isso. As 72 horas não dariam para o tempo de limpar aquele material. Então ele fez uma grande vala no meio ali dos esplanades dos ministérios. Tinha os ministérios aqui e o de cá, né? Norte e sul, e tem aquele grande gramado no meio. Naquela área do gramado ele abriu uma grande vala. Durante o dia ele abria a vala e colocava o entulho próximo da vala. De noite ele empurrava para dentro da vala e cobria. E fez isso durante 2 dias, né? E ele conseguiu deixar a cidade limpa para o presidente poder inaugurar. Então Brasília foi inaugurada em cima da má gestão de resíduos. E isso se eternizou, tem 53 anos que acontece isso. Diariamente, milhares de toneladas de lixo são depositados em lugares impróprios, acumulados em lixões que causam problemas sociais, ambientais e econômicos. O lixo produzido em larga escala, a destinação incorreta dos dejetos e o descaso com os lixões representam um risco não só ao meio ambiente, mas à saúde de toda a população. Para acabar com o manejo inadequado e melhorar o gerenciamento dos resíduos, foi aprovada no ano de 2010, após 2 décadas de discussão no Congresso Nacional, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, Lei 12.305 de 2010, definindo, entre outros assuntos, que, na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos, deve-se observar a seguinte ordem de prioridade: a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, que somente serão enviados para aterros sanitários. Então a legislação ela ganhou grandes avanços. Primeiro, porque ela estabeleceu parâmetros para todo o território nacional. Parâmetros que não podem ser inobservados pelos estados e pelos municípios. Segundo, porque ela garantiu essa tendência de fazer a reciclagem e de não utilizar incineradores como prioridade, sim como uma alternativa. Terceiro, ela garantiu a inclusão social dos catadores de materiais recicláveis em todo o processo produtivo. Incentivo, inclusive, a contratação desses profissionais. Não se pode esquecer que a lei de licitações ela foi alterada para garantir a contratação de cooperativas sem a necessidade de licitação. Então, todo o movimento da política foi no sentido de garantir direitos e garantir cidadania a essa classe de trabalhadores. Isso veio consagrado, sedimentado na Lei de Política Nacional. Então, a Lei de Política Nacional representa um marco regulatório para o território nacional em matéria de resíduos. Em pleno funcionamento, o lixão da cidade estrutural recebe todo o lixo da capital federal. Possui uma área de aproximadamente 50 metros de altura de lixo e uma extensão equivalente a 200 hectares. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no ano de 1995, ingressou com uma ação civil pública para o fechamento do lixão da cidade da estrutural. Nessa época, o lixão já estava com a sua capacidade esgotada
e impossibilitado de receber novos resíduos, além de oferecer risco à saúde da população e ao meio ambiente pelo alto grau de contaminação do solo e da água. A ação transitou em julgado no ano de 2007, determinando o fechamento do lixão, a remediação da área e a construção do aterro sanitário. Você tem como a diretriz principal encerrar a operação do lixão da estrutural. Essa é a diretriz que norteia todo o trabalho. Não adianta a gente começar a falar muito em educação ambiental, em separação de material, em redução de consumo, se você ainda tem um lixão. Então a base do trabalho tem que ser encerrar a operação do lixão. Atualmente entram no lixão todos os dias em torno de 3 mil toneladas de resíduos domiciliares. Entram no lixão todos os dias, é um cotidiano, isso aí de segunda a domingo, 24 horas por dia o lixão opera, em torno de 6 mil a 7 mil toneladas de resíduos da construção, demolição misturado com outras coisas, né? 80% dele é resíduo da construção, tem poda no meio, tem volumosos, né, como sofás, armários, cadeiras e tal. E eu tenho hoje em dia no lixão um contingente de aproximadamente 2.000 a 2.500 catadores que retiram trabalho e renda deste material que é lá depositado. Fechar o lixão só com um decreto, só com uma decisão, é uma coisa muito leviana de se fazer e perigosa. Com referência ao local onde é aterrado, onde é depositado o resíduo sólido coletado no Distrito Federal, nós temos a posição de fazer a mudança de endereço. O local onde está hoje não foi preparado anteriormente, é uma situação que perdura a longa data. Nós temos um dos maiores lixões em atividade, e para que essa situação mude, que a situação inclusive das pessoas que ganham sua subsistência dentro do aterro mude, uma das mais importantes ações é a mudança de endereço. Então ele sai da estrutural e vai para o local que fica entre Ceilândia e Samambaia, que é o conhecido Aterro Oeste. Então ele fica entre duas estações de tratamento de esgoto da CAESB e uma usina de compostagem de lixo da SLU. Então não tem local mais apropriado no DF do que esse. Tem problemas burocráticos aí, judiciais, a licitação foi para a rua, já voltou, foi de novo, foi travada de novo. Então tem uma briga em torno disso aí, e a briga é muito mais do âmbito político e econômico do que do âmbito técnico. Tecnicamente aquele é o local e tem que ser feito. O governo, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, está promovendo a criação das áreas de transporte, de transbordo e tratamento dos resíduos da construção civil, as ATTRs. Então o lixo das obras não passa mais, os entulhos passam a não mais serem depositados lá, mas em outros endereços. Então o nosso intuito é de fazer só o aterramento dos rejeitos. Com a implementação da coleta seletiva em todo o Distrito Federal, todo o material reciclável, uma vez separado pelas pessoas nas suas residências, ele vai ter destino, 100% dele vai ser entregue às associações e cooperativas que tratam com recicláveis. Nós vamos fazer reformas, o conhecido retrofit das usinas, tanto do DERISul como do PSul, para aumentar a capacidade de processamento e produção de adubo. Muito bem, então você tirou o composto, tirou o reciclável, só o rejeito é o que vai ser aterrado. Essa é a linha básica para que isso funcione. A contratação que vai ser feita pelo SLU após a mudança do endereço, ela vai dizer respeito à cobertura e manutenção do que já existe lá. Então a queima de gases vai ter que continuar, a drenagem do chorume vai ter que continuar, e a cobertura ela vai ser só intensificada, ao ponto em que não será explorável tecnicamente por um homem fazer a retirada de material reciclável. Os desafios da Política Nacional de Resíduos Sólidos causam impactos no trabalho dos catadores de materiais recicláveis que sobrevivem dos resíduos coletados. Geralmente, trabalham em condições degradantes, expostos a vários fatores de riscos nos lixões. É necessário que o encerramento do lixão seja precedido de ações que garantam aos catadores o acesso às políticas públicas e também a inclusão produtiva no mercado de trabalho. A situação do catador de material reciclável no Distrito Federal, ela é da mais absoluta miséria. Não é porque nós estamos na capital do país que a situação aqui é um pouco melhor. Na realidade, ela é igual ao resto dos municípios pelo Brasil inteiro.
Não existe, na realidade, um amparo do poder público para a questão da reciclagem, nunca foi pensado num amparo do poder público com relação à reciclagem, muito menos ao catador de material reciclável. Tudo aquilo que aconteceu nessa pequena mudança, que foi o catador de material reciclável deixar de ser invisível para a sociedade, se tornar visível, foi por conta do Movimento Nacional de Catadores, por conta de uma luta e uma coisa que a gente achou extremamente importante ao longo dos anos foi poder participar. Então, a instituição, a criação do Movimento Nacional de Catadores foi importante para isso, as associações e as cooperativas. A gente sozinho, enquanto um elemento nessa luta, a gente não é nada. Então, a única possibilidade que a gente tinha é de estar juntos para poder lutar. Lutar não necessariamente quer dizer que vai vencer ou que vai perder, mas pelo menos lutar. Morre um catador a cada 3 meses no lixão, né? Acidentes tem todos os dias, mas fatais é um a cada 3 meses, né? Então você mata um catador ali a cada 3 meses. Isso é uma vergonha. Eu sou brasileiro, eu tenho vergonha desse número, desse fato, dessa informação. Tu tá arriscando sua vida, tu tá arriscando tua vida aqui, arriscando tua vida. Olha esses carros aí, um chegando por cima do outro, chegando por cima. Também na hora de perder a vida, se não for assunto, você morre. Você morre. A carreta fazendo assim, a carreta fazendo assim, ó. E o povo falando, ó o pneu, ó o pneu, ó o pneu, só ver a mulher cair. Eu fui por cima. Não, eu não tenho medo, não. Só tenho medo da castigo de Jesus. A gente tem que ter cuidado. Andar devagar, não precisa correndo, calma. O que é seu está lá guardado. Deus está te reservando para você lá. Não precisa correr. Todo mundo grudado na carreta é para morrer mesmo. Todo mundo grudado nela, porque você não vê quando a carreta encosta. Todo mundo grudado na carreta. A culpa quer botar no motorista. O motorista não tem culpa. A culpa é quem está trabalhando. O povo fala que o lixo é ceboso, é fedorento, acha que as bactérias, infecção, anda à solta assim, e tem muita gente não chega perto de você, muitos cantos que você chegar que falar que é catador, a pessoa já ignora, porque não tem carteira assinada, porque não tem comprovante de renda, e eles acham que não pode. Quem não tem comprovante de renda, quem não tem carteira assinada não pode entrar em canto nenhum, não pode comprar nada, o dinheiro não vale a pena, né? E eu não minto, onde eu chegar eu falo que sou catadora. As condições atuais são precárias. Aqui no Distrito Federal é muito complicado, né, o pessoal do governo enxergar o que o catador faz. O catador ele não é valorizado. Na cooperativa, todos trabalhando junto, tem o pessoal da catação, o pessoal da triagem que separa e o pessoal que prensa para levar no caminhão. Isso tem um resultado muito melhor do que a pessoa juntar o material, que a pessoa juntando ela para si mesma, ela não vai poder prensar. Ela catar e separar no mesmo dia é cansativo, ela não vai conseguir fazer isso. Então o método da cooperativa, ele é muito melhor. Mas o catador autônomo, é difícil dele se encaixar num esquema de cooperativa, horário para entrar, para sair, divisão de lucro. Ele é independente, empreendedor, digamos assim, individual. Sempre vai ter catador autônomo. O que a gente quer fazer é cada vez mais mostrar para ele que vale a pena entrar na cooperativa. Que é autônomo, o dia que ele não trabalha, ele não ganha. Na cooperativa ainda pode ter algum tipo de remuneração solidária dentro da cooperativa. A Sindicoop responde aí para uns 75% dos catadores do DF. Né? Então a Sindicoop é uma cooperativa de segundo nível, né? Tem as cooperativas de catadores, na Sindicoop quem se associa não são catadores, são cooperativas. Então é o segundo nível. A Sindicoop, ela nasceu de um sonho do catador de material reciclável de se organizar. Ela é uma central de cooperativas e associações historicamente de catadores. E aí você me pergunta por que historicamente? Foi um grupo de catadores que foi mobilizado, que foi capacitado, que foi formado, que buscou esse entendimento para criar sua associação, sua cooperativa. Então o Ministério Público, durante todos esses anos, tem procurado garantir a inclusão social desses catadores, porque envolve uma série de aspectos de direitos, né? De direitos fundamentais, o direito ao trabalho, de direito à saúde, né? De direito ao meio ambiente, não só ao meio ambiente saudável e equilibrado, mas também o meio ambiente de trabalho desses catadores
tanto é que o Ministério Público do Trabalho tem iniciativa e tem trabalhado conosco também na garantia desses direitos. Então, o Ministério Público tem procurado acompanhar a progressão da garantia desses direitos. Embora eles devessem ser eles são atribuídos, devessem ser garantidos a todos, isso não acontece ainda na prática. Todo o sistema explora o catador, desde as grandes indústrias de reciclagem, as médias empresas, os pequenos compradores, a limpeza pública como um todo suga o catador. E aí você fala assim, mas por que esse povo suga? Eu vou te dar um exemplo. Se não houvesse catador de material reciclável no lixão da estrutural, o lixão já tinha saturado há muitos anos. Ele não comportaria, já teria ocupado outra área para fazer outro lixão a céu aberto, contaminando outra área. Tá? Então, primeiro ponto. Então, as empresas que administram os aterros, elas ganham sobrevida do trabalho, sobrevida do aterro por conta do trabalho do catador. As grandes indústrias de reciclagem só se mantêm funcionando por conta do trabalho do catador de material reciclável. Então, se o catador de material reciclável, se ele é vitorioso nessa luta, isso desinteressa a grandes interesses. Um dos grandes problemas que eles têm é justamente o valor justo do pagamento do material a ser reciclado. Porque, geralmente, as empresas que adquirem esse material não são recicladoras, são atravessadoras. E, por isso, compram ao preço que entender. E vendem a um preço infinitamente superior. Né? Ou seja, o trabalho que eles fazem sem nenhuma garantia é ainda uma espécie de trabalho escravo. Nossa proposta é construir galpões de triagem para esses catadores poderem se instalar. São inicialmente 12 galpões. Cada galpão atende até, são 30 toneladas dia, dá mais ou menos 180 catadores por galpão. Então vai atender uns 2.000 e poucos catadores inicialmente, que vão conseguir tirar uma renda de R$ 1.500 por mês em cada galpão desse, quando estiver funcionando. Então, o governo vai apoiar, tem um trabalho de capacitação durante 3 anos com recursos do GDF e do BNDES, tem um trabalho de assistência técnica para isso aí, que é diferente de capacitação. Então, a base, né, da inclusão social dos catadores é essa, né? Estruturas físicas adequadas, com refeitório, banheiro, vestiário, né, para poder trabalhar com um mínimo de dignidade, iluminação, cobertura, esteiras e equipamentos para poder fazer a triagem e melhorar o material deles com valor agregado. O segundo é fazer assistência técnica e capacitação, e o terceiro, pagar pelo serviço que eles fazem. Porque o trabalho que eles exercem é um trabalho de ambientalistas. Ora, se esses materiais são minimizados na sua quantidade e qualidade, nós teremos aí um ganho ambiental, um ganho sanitário, um ganho urbano, e essas pessoas devem ser remuneradas por isso. Para que a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos aconteça de maneira mais ágil, se faz necessária a participação de toda a sociedade, juntamente com os gestores públicos. Saber como fazer a separação e o descarte correto do lixo produzido por nós mesmos são atitudes que, além de ajudar na implantação desta política, colabora também com a atividade do catador, reduz o impacto ambiental e auxilia na preservação do meio ambiente. Atitudes essas que beneficiará a sociedade como um todo. Então nós, enquanto educadores ambientais do IBRAM, nós fazemos esse trabalho de sensibilização da sociedade. Porque tem que começar dentro de nós, a população envolvida, junto com o governo e a sociedade civil, e no caso da sociedade civil, os catadores de materiais recicláveis. Todo mundo tem que fazer a sua parte, fazer a parte certa. Então o governo está tentando fazer uma implementação, ela está demorando, mas isso não me exime de ter na minha residência as 2 lixeiras, uma para lixo seco e outra para lixo orgânico. Então, cada um tem que fazer uma parte, mas eu não posso deixar de fazer a minha parte, porque o outro está atrasando com a parte dele, tá? Mesmo que não haja a entrega de 100% do material reciclável, que ainda haja a presença de associações de catadores ao longo do processo,
como nós não temos um sistema que faz a trituração e mesclagem de material e só a compactação, ainda há a identificação do material reciclável do orgânico quando você separa em sacos separados. Então, na hora que passa na esteira ou que passa na frente do catador, ele consegue ter um melhor aproveitamento. Então, nós devemos fazer a nossa parte. Mais que uma prerrogativa da Lei 12.305 de 2010, a inclusão social dos catadores de materiais recicláveis é fundamental para o sucesso e a efetividade da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quem vai se interessar por lixo, entre aspas? Quem vai levar para sua casa, encher sua casa, de repente, de garrafa PET? Ninguém. Então, eu acho essas pessoas, assim, verdadeiros heróis. Para mim, eles são peças essenciais nesse processo. Só tem reciclagem no Brasil porque tem catador. Se você tiver alguém que fale alguma coisa diferente disso, é mentira. Mas hoje, só tem reciclagem em Brasília, eu posso falar com certeza, porque tem catador. Porque se não tivesse catador, não tinha reciclagem. Todo o material era enterrado no lixão. O trabalho que os catadores desenvolvem, ele é muito importante no que diz respeito à reinserção do material que por nós é comprado, descartado num ciclo produtivo. Então, não é uma questão muitas vezes financeira, mas é uma questão da importância do tratamento que nós temos para com os recursos que vão ser utilizados no futuro. Então, coleta seletiva sem catador é apenas lixo. E catador é um ser humano que ele não tem nada. Que a única coisa que sobrou para ele foi aquilo que ninguém queria. É poder sobreviver daquilo que mais ninguém quer. Mas ser catador para mim é muito mais do que simplesmente separar material. Sabe? É poder estar junto de um monte de gente igual a mim e a gente lutar para mudar nossas vidas. Muitas vezes no passado eu perguntava para mim por que era assim, sabe? Por que as coisas são assim? E por que eu não podia fazer nada para mudar? Eu já tenho um presente. Esse presente são meus amigos, são meus companheiros que estão do meu lado e que a gente muda para mudar a nossa realidade junto. Entende? Ser catador para mim, se um dia eu me formar, se um dia eu conseguir passar no exame da ordem, se um dia eu me tornar um operador de direito, eu nunca vou deixar de ser um catador. Sabe por quê? Porque se eu pegar numa caneta para assinar uma petição e eu olhar para minha mão, eu vou ver todas as cicatrizes, porque elas sempre vão estar na minha mão. Eu nunca vou deixar de ser catador por causa disso. Era isso.